Olá, tudo bem? Eu sou a professora Tassiana, professora de língua portuguesa, e o assunto da nossa aula de hoje é conjunção coordenativa e conjunção subordinativa. Conjunção é uma classe de palavras, pessoal. O estudo dela está dentro da morfologia, da parte da gramática que se dedica aí à forma das palavras. Antes da gente começar um estudo mais aprofundado da conjunção, é necessário que a gente lembre também em que consiste um período composto. Didaticamente, o período ele é visto como uma sentença que começa ali com a letra maiúscula e termina pelo ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação. O período é simples quando nós temos apenas um verbo que corresponde ali a uma oração, ou composto com dois ou mais verbos, duas ou mais orações. Essas orações geralmente são ligadas por palavrinhas que estabelecem relações de sentido, de significado entre as orações. É justamente aí que atua a conjunção. Conjunção é a palavra responsável por ligar orações, estabelecendo relações semânticas, relações de significado. Então vamos lá. Primeiramente, nós vamos estudar as conjunções coordenativas. São aquelas que estabelecem uma relação de significado entre orações que são sintaticamente independentes uma das outras. Agora, a gente vai conhecer quais são as relações de sentido estabelecidas por essas conjunções. A primeira delas, aditiva, né? Esse valor de adição, esse valor de soma. As conjunções mais utilizadas, e, nem, mas também, não só, como também, ok? Depois nós temos as conjunções adversativas. Essa palavra adversativa vem de adversário, quem está numa posição oposta. É por isso que ela indica oposição, adversidade. Algumas conjunções são mais usuais, como o mas, que a gente tem aqui, ó, no quadro, entretanto, no entanto, todavia. São conjunções bem aplicadas aqui para a gente estabelecer essa relação de oposição. Temos também as conjunções alternativas, que emitem aí uma ideia de escolha ou alternância. O ou é bem característica, né, uma conjunção bem característica desse tipo de relação, mas como esse tipo de conjunção também emite a ideia de escolha, é necessário que a gente infira outro tipo de conjunção. Por exemplo, ora, ora, ora chove, ora faz sol. Percebam a alternância expressa aí por meio dessas orações? Esse ora, na verdade essa palavra ora, ela é a responsável aí por essa sensação de alternância. Temos as explicativas, pessoal. A própria palavra já diz, a relação semântica é de explicação. E as principais conjunções explicativas são o porquê e o pois. Temos também as conjunções conclusivas, que indicam conclusão. Portanto, por isso, logo, são conjunções bem características aqui da relação semântica de conclusão. Então, pessoal, conjunções coordenativas relacionam orações independentes sintaticamente, ok? Agora vamos às conjunções subordinativas. Eu destaco aqui em rosa as conjunções integrantes. Elas são as conjunções que iniciam uma oração subordinada substantiva. Elas têm esse nome integrantes, por quê? Porque elas não possuem valor semântico de significado. Elas simplesmente ligam a oração principal à oração subordinada substantiva. Elas não são as responsáveis por estabelecer uma relação de sentido. Por exemplo, uma oração, ela é predicativa, ela é subjetiva, porém, todas elas podem ter a mesma conjunção, a conjunção que. Nesse caso, a conjunção ela não tem valor nenhum, não é ela que predetermina aí o nome e a classificação da oração. As principais conjunções integrantes são que e se. Temos também as adverbiais, as conjunções adverbiais, que são também conjunções subordinativas, ok? As conjunções adverbiais, pessoal, elas são como as coordenativas. Elas são responsáveis por relações de sentido, porém, dentro de um contexto em que as orações são dependentes sintaticamente. Uma depende da outra.
Então, é necessário que haja aí um elo entre essas orações e esse elo é feito por meio dessas conjunções. E além de estabelecer esse elo, as conjunções inferem aí quais são as circunstâncias referentes ao processo vivenciado ali pelas orações, tá? Então vamos lá. Agora a gente vai ver 9 tipos de relação. Relação de comparação, pessoal, é forte como um touro. Perceba como essa palavrinha, como, é responsável por essa relação de comparação, tá? É uma conjunção adverbial comparativa. Condicional, representada aqui no nosso quadro pelo C. Se não chover, iremos à praia. Olha como fica clara a relação de condição. E essa relação, ela é estabelecida justamente pela conjunção C. Temos também as conjunções causais, indicam causa. As principais são já que, visto que, porque. Muito usuais quando a gente quer indicar aí uma relação de causa dentro da oração. As consecutivas, essa palavra consecutiva, ela vem de consequência. É a relação de consequência sendo estabelecida aí entre as orações. Observe a frase, comeu tanto que passou mal. Pessoal, esse tanto e esse que, eles são responsáveis aí por essa relação de consequência, ok? Passar mal é uma consequência de ter comido. Bom, temos as conformativas. O que é, Tassiana? Que relação que é essa, né? É uma relação de conformidade. Conformidade é estar de acordo com. Então, conforme o professor disse, segundo meu pai explicou, então conforme, segundo, consoante, são conjunções bem prototípicas, ou seja, que exemplificam bem essa relação aqui de conformidade, de estar de acordo com. Temos as concessivas. Nas concessivas, nós também temos ali um polo positivo e um polo negativo, porém dentro de uma relação de dependência, diferente da conjunção adversativa, que estabelece uma relação de independência, tá? Então, olha lá. Embora estivesse cansado, foi à escola. Estivesse cansado, algo negativo, foi à escola. Algo positivo, algo legal, ir à escola é sempre legal. E aí essa relação ela foi estabelecida pela conjunção embora. Embora, ainda que, são conjunções que exemplificam bastante essa relação de concessão. Nós temos também as finais. Essa palavra final, ela nos remete à finalidade, ao objetivo. Estudou para que fosse bem no exame. Esse para que é responsável pela relação de finalidade estabelecida aí nessa frase. Então, a gente tem o para que, a fim de, que também são conjunções bem prototípicas aí da relação de finalidade. As proporcionais, sempre uma balança em equilíbrio, as coisas acontecem ao mesmo tempo, na mesma proporção ou em proporção inversa, ok? Quanto mais viajo, mais quero viajar, percebam? Quanto mais viajo, mais quero viajar. Da mesma forma, a proporção ela poderia ser inversa, sem problema nenhum. Quanto mais viajo, menos quero viajar. Esse quanto mais estabelece aqui, quanto mais, a proporção de, estabelece uma relação de proporção, conjunção proporcional. E por fim, as temporais, quando, enquanto, logo que, depois de. As conjunções temporais, elas são mais fáceis porque a própria ideia de tempo está embutida aí na conjunção, né? Depois, a palavra depois, logo, isso já facilita bastante aí a gente encontrar esse tipo de relação. É isso aí, pessoal! Na aula de hoje vimos as conjunções coordenativas e as conjunções subordinativas, vimos como elas se classificam e se você quiser tirar uma foto do quadro, fica à vontade. Valeu, pessoal! Até a próxima!